Graça e paz, irmãos. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre escatologia e as principais linhas teológicas quanto ao milênio e quanto aos eventos de arrebatamento da igreja. Amém? A questão do milênio, ela se inicia em Apocalipse capítulo 20, nos versículos 4 e 5, que dizem o seguinte. Eu vou ler aqui. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Olha só o que diz o final do versículo. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E aí o versículo 5 diz o seguinte. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, antes de falar dos momentos que tratam do arrebatamento da igreja, a gente precisa entender as linhas teológicas que versam sobre o milênio, sobre esse período de 1000 anos de paz preconizado em Apocalipse capítulo 20, nos versículos 4 e 5. Vamos lá, nós temos 3 principais linhas teológicas que tratam sobre o milênio. A primeira delas é o amilenismo. A do grego significa não, então a visão amilenista entende que o milênio não ocorrerá de forma literal. Além do amilenismo, há o pós-milenismo. E a terceira linha é o pré-milenismo. Então nós vamos entender rapidamente o que significa cada uma dessas visões, para que então nós possamos falar do arrebatamento da igreja, o momento em que a igreja será assunta ao céu, será levada até os céus. Primeiro, com relação ao amilenismo. Segundo os teólogos e estudiosos que defendem a linha do amilenismo, eles dizem que esse milênio previsto em Apocalipse, no capítulo 20, não é um milênio literal. Seria um milênio alegórico, um milênio em sentido figurado. Corresponderia, então, irmãos, para os amilenistas, esse período de 1000 anos, seria o período entre a ressurreição de Jesus Cristo e a sua volta. Então, segundo os amilenistas, nós já estaríamos no milênio, certo? Segundo os amilenistas, nós já estaríamos no milênio. Então, surge uma questão interessante, porque para os amilenistas, nós já estamos vivendo no milênio. Então, se nós já estamos vivendo no milênio, o período, os eventos descritos em Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao 10, já estariam acontecendo hoje. Vamos ver o que é interessante, o que diz Apocalipse 20, de 1 até o versículo 10. O versículo 1 diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Então, para os amilenistas, Satanás já está aprisionado. E é difícil explicar esse aprisionamento de Satanás com tanta maldade no mundo. Na verdade, com tantas coisas acontecendo. Mas para os amilenistas, Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao 10, está ocorrendo hoje, já que os 1000 anos são 1000 anos alegóricos em sentido figurado, correspondentes ao período entre a ressurreição de Jesus Cristo e a sua segunda vinda. Para os amilenistas, irmãos, o reino de Cristo não é um reino físico, mas um reino espiritual. Então, esse reino previsto em Apocalipse capítulo 20, versículos 4 e 5, não seria para os amilenistas um reino físico, mas sim um reino espiritual, certo? E quem estaria reinando? Os crentes que já morreram e já estariam reinando com Jesus nos céus. Então, esses seriam os que estariam reinando com Jesus. Veja que interessante. Para os amilenistas, quando Jesus voltar, haverá ressurreição tanto dos crentes quanto dos incrédulos. É que o livro de Apocalipse, irmãos, ele trata de 2 ressurreições. Ele primeiro fala da primeira ressurreição, prevista aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 5, né? E essa primeira ressurreição seria a ressurreição dos crentes.
seria, a partir de uma leitura literal do livro de Apocalipse, os crentes que morreram com Cristo, ressuscitariam para o quê? Para viver 1000 anos com Jesus, reinando em paz sobre a terra. Após esses 1000 anos, Satanás seria solto, haveria o Armagedon, a última batalha, Satanás seria derrotado, e então os incrédulos seriam ressurretos para o quê? Para serem julgados. E isso a Bíblia chama de segunda ressurreição, certo? Só que para os amilenistas, tanto a primeira ressurreição quanto a segunda ressurreição aconteceriam de forma simultânea, já que nós já estaríamos no milênio. Então, na verdade, para eles, essa primeira ressurreição aqui, descrita em Apocalipse capítulo 20, só aconteceria ao final, junto com a segunda ressurreição, visto que para eles esse milênio é um milênio alegórico e que esse reinar com Cristo seria no mundo espiritual. É uma visão mais comum, irmãos, dentre alguns presbiterianos, né? Tanto o pós-milenismo como o amilenismo são mais comuns para os irmãos presbiterianos. Irmão Hélio, quais são os teólogos, então, que defendem esse tipo de visão? Teólogos muito bons, viu, irmãos? Um deles é o próprio Berkhof, Luiz Berkhof, que tem um livro de teologia sistemática muito bom. Ele é um amilenista declarado, certo? O segundo deles é, por exemplo, Jay Adams. Jay Adams é considerado um expoente no tema aconselhamento cristão. Jay Adams é considerado um expoente conservador e com a doutrina ortodoxa quando o assunto é aconselhamento cristão. Então, por que é importante nós entendermos, então, irmãos, qual é a visão escatológica desses professores, desses teólogos? É para que nós possamos entender a visão de mundo deles, né? Então, se eu sou um amilenista, para mim, o evangelho vai poder o quê? Satanás está preso, a seu poder está limitado, mitigado, ele não tem tanta influência sobre o mundo, né? E nós pregaríamos o evangelho, então, de forma mais fácil, certo? Então, nós entendemos até as estratégias de evangelicalismo, né? Ou evangelismo de alguns desses expoentes a partir da visão escatológica deles. Ok? Então, esse é o amilenismo. Eu vou tratar agora sobre o pós-milenismo, tá? O pós significa depois, né? Então, segundo o pós-milenismo, Jesus voltaria após o milênio. Então, haveria o período de 1000 anos, certo? E Jesus voltaria depois desse milênio. Mas será que para os pós-milenistas, esses 1000 anos seria um período de paz? Sim. Para os pós-milenistas, irmãos, esses 1000 anos, né, o evangelho ele seria pregado de tal forma e com tal efetividade que expoentes na sociedade seriam alcançados, a maioria da população mundial se converteria a Cristo, e isso levaria de forma gradativa e constante a um período de paz, já que o mundo inteiro se converteria ao Senhor Jesus Cristo. E após esse período de paz, Jesus voltaria. Então, para o pós-milenista, Jesus não viria, certo, fisicamente, para instaurar o milênio. Ele viria, sim, após o milênio, milênio esse que seria caracterizado por uma paz em virtude da pregação do evangelho, né? Ele é extremamente otimista, irmãos, com relação à pregação do evangelho, né? E tende a aumentar a crença pós-milenista em períodos de avivamento. Então, quando avivamentos acontecem na igreja e missionários são levantados por Deus e o evangelho começa a ser pregado, aumenta-se ali uma crença no pós-milenismo. Só que o pós-milenismo ele tem também alguns problemas, considerando que a igreja enfrenta dificuldades em várias partes do mundo quanto à pregação do evangelho, inclusive com a martirização, com a morte de muitos irmãos em Cristo que dão sua vida para pregar o evangelho. Bom, fazendo essa análise inicial, vou fechar aqui informando quem são os teólogos, e no pós-milenismo são muitos teólogos bons que acreditam nessa linha teológica. Entre eles, nós temos o Strong, que tem uma teologia sistemática muito boa. O Rod também, que é um escritor que tem um livro de teologia sistemática, né?
Outro, o Matthew Henry, da Bíblia comentada Matthew Henry, ele é pós-milenista, correto? E o Sproul, que é aí um dos autores mais lidos pelos calvinistas, né? Então, esses 4 teólogos têm uma visão escatológica quanto ao milênio pós-milenista. Então, para eles, o evangelho vai se difundir de tal forma que o mundo vai gozar de uma paz e pós esse período de paz, Jesus voltaria. Ok? Vamos passar então agora, irmãos, para a linha pré-milenista. Nós precisamos entender a linha pré-milenista para que nós possamos conversar um pouco sobre o arrebatamento da igreja, sobre em que momento a igreja será arrebatada, certo? Os pré-milenistas, irmãos, eles entendem que o período de 1000 anos é um período literal. Realmente, Jesus vai instaurar um período de paz em que ele vai reinar na terra por 1000 anos. E aí o prefixo pré significa o quê? Antes, anteriormente. Então, para os pré-milenistas, né, eles acreditam que Jesus vai vir antes do milênio para instaurar o milênio e reinar com a sua igreja. Então, os pré-milenistas entendem que Jesus realmente vai reinar por 1000 anos na terra. Durante esses 1000 anos, Satanás será aprisionado, correto? Acontecerá na vinda e instauração do milênio a primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição será a ressurreição dos crentes, daqueles que morreram em Cristo Jesus. Só os crentes ressuscitariam, certo? Passaria o período de 1000 anos, Satanás seria solto, aconteceria a última batalha, Satanás seria derrotado, seria lançado num lago de fogo junto com o falso profeta, junto com a besta, né? E então aconteceria a segunda ressurreição dos incrédulos para julgamento. Então, é uma leitura mais literal do livro de Apocalipse quanto a esses eventos, certo? Só que o grupo de pré-milenistas, ele se divide em 2, ou se subdivide em 2. O que seriam, então, essas subdivisões para que nós possamos agora sim entender, já que nós falamos do amilenismo, do pós-milenismo e do pré-milenismo. Para os a linha teológica dos pré-milenistas se divide em 2 grupos principais. Esses 2 grupos vão sim discutir agora em que momento a igreja será arrebatada, certo? Em que momento a igreja será arrebatada. O primeiro grupo, irmãos, de pré-milenistas é chamado de pré-milenistas clássicos ou históricos, ou pré-milenismo clássico ou histórico. O segundo grupo é chamado de dispensacionalista ou pré-tribulacionista. Vamos entender o que significa isso. Então, pré-milenismo quer dizer o quê? Que Jesus vai instaurar um milênio antes, vai vir antes do milênio para instaurá-lo, correto? Agora vamos falar um pouquinho sobre o pré-milenismo clássico ou histórico. O que defende o pré-milenismo clássico ou histórico? Aí ele começa a entrar na questão do arrebatamento da igreja. Porque o Jesus fala, irmãos, lá em Apocalipse capítulo 24, né? Mateus capítulo 21, que virá um período de tribulação. Período de tribulação nunca visto sobre a face da terra. Então, esse período de tribulação, certo? Os pré-milenistas entendem que esse período de tribulação acontecerá antes do milênio. Por quê? Por que antes do milênio? Porque vai ser um período de dor, um período de ira, um período de julgamento. Então, depois desse período de dor, ira e julgamento, que é interpretado, segundo o livro de Daniel, como um período de 7 anos, esse período será o período de tribulação que antecederá o milênio, certo? O período chamado, né, comumente no nosso meio, como o período da grande tribulação. Da grande tribulação, certo? Então, vamos lá. O que acreditam os pré-milenistas históricos ou clássicos? Eles acreditam que a igreja passará pela tribulação. Então, eles acreditam que a igreja passará pela tribulação. A igreja não será arrebatada antes da tribulação. Essa é a visão do pré-milenismo clássico ou histórico. Por que ele é chamado, irmãos, de pré-milenismo clássico ou histórico? Por quê? Porque essa foi a visão da igreja primitiva e dos pais da igreja. Os pais da igreja acreditaram, e a igreja acreditou, até o século XIX, que a igreja sim passaria pela grande tribulação e que não seria poupada da tribulação.
Então, em que momento aconteceria o arrebatamento para os pré-milenistas históricos ou clássicos? Ele aconteceria em um momento simultâneo à descida de Cristo. Então, explicando, seria o seguinte: a igreja seria arrebatada, certo? Se encontraria com Cristo nos ares, os irmãos salvos se encontrariam com Cristo nos ares e já desceria com ele para reinar, para instaurar o período de 1000 anos, o milênio. Então, para os pré-milenistas históricos, a igreja seria arrebatada após os 7 anos de tribulação, certo? Se encontraria com seu Senhor nos ares e desceria com ele para implantar o milênio, o período de 1000 anos. Né? Um dos argumentos a favor, irmãos, do pré-milenismo clássico, ou histórico, perdão, é que a igreja nunca foi poupada de perseguição. Pelo contrário, a igreja deu testemunho de Cristo dentro da tribulação, dentro das perseguições, dentro das dificuldades em toda a história da igreja. A igreja nunca foi poupada de perseguição, nunca foi poupada. Além disso, um argumento muito forte também é que os pais da igreja sempre acreditaram dessa forma. Os primeiros crentes, né? Papias, discípulo direto de João, diz que João, André, Pedro, né? O próprio Papias, Policarpo, todos esses irmãos da igreja primitiva, Irineu, eles acreditavam que a igreja passaria pelo período de tribulação. Ok? Mas há também, irmãos, um argumento bíblico muito forte, diga-se de passagem. Vou ler com vocês aqui. Lá em Mateus capítulo 24, irmãos, perdão. Mateus capítulo 24, versículo 21. A palavra de Deus diz assim: quando Jesus fala da grande tribulação, Jesus começa a falar da grande tribulação em Mateus 24, 15. No verso 21, Jesus diz o seguinte: porque nesse tempo, ou seja, no tempo da grande tribulação, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Ou seja, Jesus está falando, prevendo, profetizando a grande tribulação. Verso 22 diz: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Agora veja o que Jesus vai dizer no verso 29 do mesmo capítulo. Logo em seguida a tribulação. Então o texto deixa claro que o que vai acontecer agora do versículo 29 em diante aconteceu após a tribulação. Após a tribulação, certo? Diz assim, ó: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Verso 30. Então, após a tribulação, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então, o que o texto está dizendo? Que após a tribulação, Jesus vai vir para a terra, vai descer sobre a terra. Aí você pode dizer: mas irmão Hélio, aqui não está dizendo que a igreja vai passar pela tribulação. Aí, irmão, nós precisamos ler o texto paralelo a esse texto de Mateus, que os pré-milenistas históricos defendem. Está lá em Lucas capítulo 21, no versículo 25, falando da mesmo evento, a descida do Filho do Homem, certo? Lucas traz um detalhe interessante que não é dito em Mateus. Ele diz assim, ó, verso 25: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, paralelo ao que Mateus diz. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então virá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória, exatamente como diz em Mateus 24, 30. Agora, o que Lucas diz no versículo seguinte? Ele diz o seguinte: ora, Lucas 21, 28, ao começarem estas coisas a suceder, olha, irmãos, o que Lucas diz: exultai e erguei a vossa cabeça, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Então, isso aqui é um argumento muito interessante
no sentido de que após a tribulação, porque Mateus 24, 29 e 30, Jesus está dizendo que logo em seguida da tribulação ele descerá. Então, após a tribulação, Lucas nos diz que nós ergueremos a cabeça aos céus, nos alegraremos porque a nossa redenção está chegando. Ou seja, a igreja estaria aqui durante a tribulação, certo? E se alegraria com a descida de Cristo, já que a sua redenção viria com a volta do Senhor Jesus. Essa é a visão, de forma bem em apertadas linhas, né? A visão do pré-milenismo clássico ou pré-milenismo histórico. Mas nós temos ainda, irmãos, o pré-milenismo pré-tribulacionista ou dispensacionalista. O dispensacionalismo, ele divide a história da igreja em dispensações. Então, você tem a dispensação da inocência no período de Adão, a dispensação da consciência depois que Adão tem consciência da sua queda, tem a dispensação do governo humano, né, ali com Noé, com Abraão, tem a dispensação da lei, né, a dispensação da lei, ou seja, a dispensação que é inaugurada com Moisés, tem a dispensação da graça, que seria a dispensação que nós estamos com o advento do Espírito, da descida do Espírito Santo, e teria ali o milênio, certo? E a redenção final. Então, para os dispensacionalistas, irmãos, para os dispensacionalistas, o que acontece? A igreja seria arrebatada antes da tribulação. Essa é uma visão muito forte nas Assembleias de Deus. Deixa eu só falar um pouquinho sobre os teólogos que defendem o pré-tribulacionismo clássico. São vários, né? Você tem o próprio Russell Shedd, você tem o Wayne Grudem, né? Que é um teólogo batista muito renomado. Então, muitos deles defendem a visão do pré-milenismo clássico histórico. O pré-milenismo dispensacionalista, ele diz o quê? Que a igreja seria arrebatada antes da tribulação. E aí nós precisamos dividir essa ideia em duas partes. E tem aqueles que acreditam que começou a tribulação, a igreja seria arrebatada, e tem aqueles que acreditam que a igreja seria arrebatada no meio da tribulação. Já que esses 7 anos de tribulação seriam compostos por 3 anos e meio de paz, falsa paz, e 3 anos e meio de perseguição. Então, os mesotribulacionistas, assim chamados, porque meso, meio, tribulacionista, tribulação, acredito que a igreja pacificaria na terra por 3 anos e meio e depois dos 3 anos e meio seria arrebatada para não passar pelo sofrimento. De toda forma, os pré-tribulacionistas, o que eles acreditam? Que a igreja vai ser arrebatada antes do sofrimento, seja no início da tribulação, seja no meio da tribulação. Mas qual foi a origem, então, irmãos, do pré-tribulacionismo ou do dispensacionalismo? A origem dele se deu no final do século XIX, com uma profecia de uma jovem adolescente em uma igreja na Inglaterra. Depois que ela profetizou essa visão de que a igreja seria arrebatada antes da tribulação, a visão da profecia dela se tornou realmente muito popular, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, certo? Essa linha teológica, irmãos, ela crê em 2 voltas de Cristo. Então, os pré-tribulacionistas, aqueles que acreditam que Jesus arrebatará a igreja antes da tribulação, eles acreditam em 2 voltas de Cristo, certo? A primeira volta de Cristo seria uma volta secreta para buscar a igreja. Então, seria uma volta do arrebatamento. Jesus viria de forma invisível, arrebataria a igreja, passaria o período de tribulação, depois ele viria de forma visível, ou a parousia, como se fala no grego, e de forma visível ele implantaria o milênio com aqueles que foram outrora arrebatados. Então seriam 2 vindas de Cristo. Quais são os argumentos a favor, então, irmãos, dessa visão pré-tribulacionista ou dispensacionalista, né? O primeiro deles é que é o seguinte, olha, eles defendem que Jesus pode voltar a qualquer momento. Já mesmo que em 1 primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 e 2, diz que Jesus virá como um ladrão a qualquer tempo. Então eles defendem assim, olha, se Jesus vai vir a qualquer tempo, então eu não posso dizer que vou ter que esperar acontecer tudo o que ia acontecer na tribulação para Jesus voltar. Então ele viria de forma secreta. Irmãos, é isso que os pré-tribulacionistas defendem, tá? Ele viria de forma secreta, arrebataria a igreja, daí se justificaria o texto que diz que Jesus pode vir a qualquer momento, e depois ele viria pós-tribulação, que seriam eventos que seriam mais fáceis de se identificar,
pós-tribulação para implantar o milênio. Outro argumento utilizado por eles é o argumento de Apocalipse 3:10, em que Jesus diz o seguinte: Jesus promete guardar a igreja na hora da provação que há de vir sobre todo o mundo inteiro. Esse eu acho um argumento um pouco fraco, irmãos. Por quê? Porque quando Jesus diz que promete guardar a igreja da tribulação que virá sobre o mundo todo, não significa que nós seremos retirados da tribulação. Significa que nós podemos ser guardados dentro da tribulação, tá? Então, se de forma muito apertada, para que a aula não fique um pouco longa, nós temos, resumidamente, quanto ao milênio, ao período de 1000 anos. Há milenistas, nós estaríamos no milênio, não acreditam no milênio literal. Pós-milenistas acreditam que Jesus virá depois do milênio, depois do período de 1000 anos, já que o evangelho seria difundido de forma tal que teríamos 1000 anos de paz dado às pessoas se convertendo. E tem os pré-milenistas que defendem que Jesus virá para implantar o milênio. 1000 anos literais, né? Dentre os pré-milenistas, nós temos dois grupos principais que discutem sobre que momento a igreja será arrebatada. Nós temos os pré-milenistas clássicos ou históricos, que defendem o quê? Que a igreja será arrebatada após a tribulação, ou seja, a igreja passaria pela tribulação e após a tribulação seria arrebatada, né? E temos os pré-milenistas, pré-tribulacionistas ou dispensacionalistas, que defendem que a igreja não passará pelo período de sofrimento, dentre eles dividindo-se em dois grupos: os pré-tribulacionistas, que dizem que a igreja será arrebatada antes da tribulação, e os mesotribulacionistas, que dizem que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, ou seja, quando o período de sofrimento começar a vir sobre a terra. Então, irmãos, só foi uma aula bem rápida, né, para que nós possamos trazer de forma assim bem didática e bem direta os principais pontos e os principais argumentos de cada uma das linhas teológicas, escatológico-teológicas defendidas na teologia protestante, ok? Deus te abençoe, espero que você tenha crescido, tenha aprendido, né? E que o Espírito de Deus possa nos dar sabedoria e que, independente da visão escatológica de vinda antes ou depois, nós precisamos estar prontos. Se você crê que Jesus vai vir para arrebatar a igreja antes da tribulação, você precisa estar pronto para esse momento. Se você crê que Jesus vai arrebatar a igreja após a tribulação, você também tem que estar pronto para passar pela tribulação e testemunhar Jesus Cristo sobre a terra. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus, a graça e a paz.